Olá, aqui é o Guto e este é mais um vídeo sobre o PET. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. Além disso, na descrição do vídeo há um link para você se inscrever no meu canal no Telegram. Todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no Telegram, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então, quem é inscrito lá no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. Vamos às atividades. Olha, eu vou te contar uma coisa, eu fiquei um pouco incomodado com as atividades da semana 3 do PET do 7º ano. Porque, aparentemente, do nada, apareceram algumas frações negativas em umas atividades, como se esse assunto já tivesse sido estudado antes, e eu não tinha visto isso nos PETs até então. Em umas atividades mais para frente apareceram umas retas numéricas para a gente posicionar as frações, mas não dá para enxergar as marcações direito, e o problema é que isso prejudica a realização da atividade. Mas assim, vamos lá, eu vou tentar explicar da melhor forma que eu conseguir. O principal aqui vai ser realmente o cálculo de fração de uma quantidade para a gente conseguir ordenar e comparar frações, tá? E a gente aprendeu na semana passada, por meio lá do fluxograma, como calcular fração de uma quantidade. E deixa eu adiantar uma coisa. São muitos números, muitos sinais, às vezes eu posso cometer algum equívoco enquanto falo. Se isso acontecer, eu já peço desculpas, mas presta atenção no que eu vou falar aqui. Se houver qualquer divergência entre o que eu falar e o que estiver escrito, vale o que está escrito, tá bom? Então, número 1. Vamos praticar a representação de frações como parte do inteiro por meio de um desenho? Alice comprou uma barra de chocolate e a dividiu em 8 pedaços iguais. Alice comeu 3 desses pedaços. Assim, a fração da barra de chocolate que Alice comeu é 3/8. E ela representou essa fração na malha quadriculada abaixo por meio de um desenho. Vamos entender porque nesse caso foram coloridos 9 quadrinhos da malha quadriculada? Olha só, se você contar aí, você vai ver que são 24 quadrinhos ao todo. E 3/8 de 24, você lembra como que faz? A gente divide 24 pelo denominador, que é 8, e multiplica o resultado pelo numerador, que é 3. 24 dividido por 8 dá 3, e 3 vezes 3 dá 9. Esse é o motivo de terem sido coloridos 9 quadrinhos, tá bom? Na próxima atividade vão aparecer várias malhas quadriculadas, e em cada uma delas nós vamos representar uma fração. Todas as malhas quadriculadas são iguais. Em todas elas, há 24 quadrinhos, tá? Primeira fração, 1/3. Nós vamos calcular 1/3 de 24. Dividimos 24 por 3 e multiplicamos o resultado por 1. Nesse caso aí, nós vamos precisar então colorir 8 quadrinhos. Próxima fração, 2/3. Para calcular 2/3 de 24, nós dividimos 24 por 3 e multiplicamos o resultado por 2. Nesse caso, é necessário colorir 16 quadrinhos. Próxima fração, 2/4. Calculando 2/4 de 24. Nesse caso, é preciso colorir 12 quadrinhos. Próxima fração, 5/6. Calculando 5/6 de 24, nós dividimos o 24 por 6 e o resultado nós multiplicamos por 5. Então, a gente precisa colorir 20 quadrinhos da malha. Próxima fração, 5/8. Calculando 5/8 de 24, nós dividimos 24 por 8 e o resultado multiplicamos por 5. Então, vai ser preciso colorir 15 quadrinhos. Próxima fração, 6/8. Calculando 6/8 de 24, nós dividimos 24 por 8 e o resultado multiplicamos por 6. Neste caso, é preciso colorir 18 quadrinhos. Próxima fração, 1/12. Calculando 1/12 de 24. Basta dividir 24 por 12 porque, quando multiplicamos o resultado por 1, não vai mudar nada. Mas se quiser, multiplica, não tem problema não. Nesse caso aí, é preciso colorir somente 2 quadrinhos. Próxima fração, 7/12. Calculando 7/12 de 24. Nós dividimos 24 por 12 e o resultado multiplicamos por 7. Aí, nesse caso, é necessário colorir 14 quadrinhos. E, finalmente, fração 11/24. Calculando 11/24 de 24. Nós dividimos 24 por 24 e o resultado a gente multiplica por 11. Aí, nesse caso, bem tranquilo, foi bem óbvio, a gente precisa colorir 11 quadrinhos. Número 2. A professora de matemática de uma das turmas do 7º ano de uma escola elaborou um jogo para seus alunos exercitarem a comparação e ordenação de frações. As regras do jogo são as seguintes. Por sorteio,
Cada aluno receberá 5 cartões nos quais estão registradas 5 frações. O aluno deve comparar as 5 frações de seus cartões e ordená-las. Em seguida, o aluno deve representar as 5 frações de seus cartões como pontos da reta numérica. O vencedor será o aluno que apresentar as 5 frações de seus cartões ordenadas e representadas como pontos da reta numérica corretamente, no menor tempo possível. Mariana recebeu os seguintes cartões. Veja, 2/4, menos 1/12, menos 6/8, 3/8 e menos 5/8. E Pedro recebeu os seguintes cartões. 7/12, menos 2/3, 5/6, menos 11/24 e menos 1/3. Letra A. Ajude Mariana a jogar. Observe na atividade anterior as representações das frações 2/4, 1/12, 6/8, 3/8 e 5/8 na malha quadriculada. Ordene essas frações e, em seguida, ordene as frações registradas nos 5 cartões de Mariana. Mas atenção, os cartões de Mariana têm frações positivas e frações negativas. Bom, vamos por partes, né? Primeiro, nós vamos ordenar de forma crescente as frações 2/4, 1/12, 6/8, 3/8 e 5/8. Como eu não tenho espaço aqui na tela para ficar indo e voltando o tempo todo lá nas malhas quadriculadas, eu já vou mostrar um resuminho aqui embaixo, tá bom? Nós vimos que para representar a fração 2/4 foi necessário colorir 12 quadrinhos. Para a fração 1/12, colorimos 2 quadrinhos. Para a fração 6/8, 18 quadrinhos. Para a fração 3/8, 9 quadrinhos. E para a fração 5/8, nós colorimos 15 quadrinhos. Eu vou te fazer agora uma pergunta bem fácil. Será que pela quantidade de quadrinhos que foram coloridos a gente consegue dizer qual fração é a menor e qual é a maior? É muito fácil, né? Quanto menos quadrinhos coloridos, menor é a fração. Quanto mais quadrinhos coloridos, maior é a fração. Como nós queremos escrever as frações em ordem crescente, vamos começar da menor e seguir até a maior. A menor fração vai ser 1/12, só 2 quadrinhos. Depois vem 3/8, 9 quadrinhos. Depois 2/4, 12 quadrinhos. Depois 5/8, 15 quadrinhos. E a maior fração é 6/8, 18 quadrinhos. Bem tranquilo, não é verdade? Agora nós vamos escrever as frações dos cartões de Mariana em ordem crescente. E as frações que aparecem nos cartões são essas aqui. 2/4, menos 1/12, menos 6/8, 3/8 e menos 5/8. Agora, o que a gente vai arrumar com essas frações negativas, hein? É só a gente pensar o seguinte. Imagine que as frações positivas representam quadrinhos que você possui. E as frações negativas vão representar quadrinhos que você está devendo, como se você tivesse tomado emprestado de alguém. Aí vai ficar fácil, tá bom? Começando aqui pela fração 2/4. É uma fração positiva, certo? Então, ela representa 12 quadrinhos que você tem. A fração menos 1/12 é negativa. Então, consulta suas anotações aí. A fração positiva 1/12 representa 2 quadrinhos, não é verdade? Então, a fração 1/12 negativa vai representar 2 quadrinhos que você está devendo. Por isso, esse sinal negativo aí na frente do 2. Agora, a fração menos 6/8, que também é negativa. De novo, consulte aí as suas anotações, você vai ver que a fração 6/8 positiva representa 18 quadrinhos. Então, a fração 6/8 negativa representa 18 quadrinhos que você está devendo. Agora, a fração 3/8 é positiva. E como nós vimos, ela representa 9 quadrinhos. Nesse caso, 9 quadrinhos que você tem, tá bom? E a gente tem também a fração menos 5/8. Consulte aí as anotações novamente. A fração 5/8 positiva representa 15 quadrinhos. Então, a fração 5/8 negativa vai representar 15 quadrinhos que você está devendo. E agora, como que a gente ordena isso, então, da menor fração para a maior? É só a gente pensar assim. Quanto menos quadrinhos você tiver, ou quanto mais quadrinhos você estiver devendo, menor será a fração. E quanto mais quadrinhos você tiver, maior será a fração. Então, olha só.
Menos 6 oitavos vai ser a menor fração, porque representa uma dívida de 18 quadrinhos. É muita dívida. Depois vem menos 5 oitavos, uma dívida de 15 quadrinhos. Depois vai vir menos 1 dozeavos, uma dívida de 2 quadrinhos. E aí começam as frações positivas. Aí vem 3 oitavos, que representa 9 quadrinhos. E a maior fração de todas será 2 quartos, representando 12 quadrinhos. Agora represente as 5 frações registradas nos cartões de Mariana que você ordenou como pontos da reta numérica abaixo. Olha, eu vou colocar aqui as frações que a gente acabou de ordenar com as respectivas quantidades de quadrinhos, tá? Elas já estão escritas da menor para maior aí nesses retângulos. Agora deixa eu fazer uma explicação rápida aqui. A reta que está desenhada lá na apostila, a reta numérica, ela está praticamente invisível, não dá para a gente ver as marquinhas que há entre o menos 1, o 0 e o 1 positivo. Mas aí eu dei um zoom aqui na tela do meu computador, lá na apostila, né, na versão digital, e eu percebi uma coisa. Lá na reta que está na apostila, quando a gente olha entre dois números inteiros, por exemplo, entre o menos 1 e o 0, com muito esforço dá para ver que existem 24 partes iguais, 24 espacinhos. Para ir do menos 1 e chegar ao 0, por exemplo, a gente precisa passar por 24 marquinhas, 24 pontinhos que estão lá. Aí eu reproduzi a reta aqui, para ela ficar mais visível, e eu coloquei, em vez de pontinhos, eu coloquei tracinhos, mas representa a mesma coisa, tá bom? Agora a pergunta é, mas por que colocaram 24 marquinhas ali separando os números inteiros? Você acha que isso foi à toa? De jeito nenhum. Você lembra que cada malha quadriculada tinha 24 quadrinhos? Pois é, a gente pode associar cada parte também, cada marquinha, cada espacinho a um quadrinho da malha quadriculada. Assim a gente vai saber exatamente onde colocar essas frações na reta numérica. Então a gente vai começar com a menor fração, que é essa que está no primeiro retângulo aí, menos 6 oitavos. Ela representa, vamos dizer assim, 18 quadrinhos negativos, 18 quadrinhos que você está devendo, tá? Nós vamos sair do 0, na direção do menos 1, e nós vamos contando os tracinhos. Quando a gente contar 18 tracinhos nessa direção, aí a gente vai lá e marca a fração menos 6 oitavos. Só reforçando, por que 18 tracinhos no sentido negativo? Porque você pode ver no primeiro retângulo, a fração menos 6 oitavos representa 18 quadrinhos que você está devendo. Vamos lá? Vou contar aqui com o mouse, ó, com bastante cuidado. Vamos contar 18, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pronto, aqui nós vamos colocar a fração menos 6 oitavos, beleza? Agora, e a fração menos 5 oitavos, que é a próxima, né, que está no segundo retângulo? Ela representa 15 quadrinhos que você está devendo. Então, seguindo o mesmo raciocínio, nós vamos contar 15 tracinhos no sentido negativo ali, começando do 0, para marcar essa fração. Só que a gente pode fazer isso de uma maneira mais fácil. Menos 6 oitavos não foi aqui no tracinho de número 18? Então a gente pode contar para trás até chegar ao 15, vamos ver? Esse tracinho aqui então é o 18. Vamos lá? 18, 17, 16, 15. Esse tracinho aqui é o tracinho 15. Então aqui nós vamos colocar a fração menos 5 oitavos. E a fração menos 1 dozeavos? Veja ali no terceiro retângulo, a gente pode seguir o mesmo raciocínio e contar 2 tracinhos no sentido negativo, já que essa fração representa 2 quadrinhos que você está devendo. Vamos ver aqui, olha. Então, começando aqui do 0, vamos contar 1, 2. 2 tracinhos no sentido negativo. Então, vamos colocar aqui a fração menos 1 dozeavos. Agora, a gente tem as frações positivas. Aí vai ser bem tranquilo. A fração 3 oitavos representa 9 quadrinhos. Então, nós vamos contar 9 tracinhos no sentido positivo. Vamos lá, olha. Começando aqui do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, no nono tracinho, nós vamos colocar a fração 3 oitavos. E a fração 2 quartos positiva representa 12 quadrinhos. Então, nós vamos andar 12 tracinhos no sentido positivo. Mas como 3 oitavos já está no nono tracinho, a gente pode começar a contar a partir daqui, quer ver? Ó?
9, aqui é o 9, né? Então, 10, 11, 12. Então, aqui nesse tracinho, nós vamos ter a fração 2/4. Letra B. Agora ajude Pedro a jogar. Observe na atividade 1 as representações das frações 7/12, 2/3, 5/6, 11/24 e 1/3 na malha quadriculada. Ordene essas frações e, em seguida, ordene as frações registradas nos 5 cartões de Pedro. Mas, novamente, atenção. Nos cartões de Pedro existem frações positivas e frações negativas. Então, vamos por partes. Vamos primeiro escrever essas frações que a gente já citou aí em ordem crescente. E aí, como eu fiz lá na letra A, já que eu não tenho espaço aqui na tela para ficar indo e voltando o tempo todo nas malhas quadriculadas, já vou mostrar aqui um resuminho logo aqui abaixo para você. Nós vimos que para representar a fração 7/12 foi necessário colorir 14 quadrinhos. Para a fração 2/3, 16 quadrinhos, 5/6, 20 quadrinhos, 11/24, 11 quadrinhos, e para a fração 1/3 foi necessário colorir 8 quadrinhos. Aí vale aquela ideia de que quanto menos quadrinhos, menor a fração, e quanto mais quadrinhos, maior a fração. Tá? Então, vamos em ordem crescente da menor para maior. A menor fração vai ser 1/3, depois 11/24, na sequência 7/12, depois 2/3 e, por último, com a maior quantidade de quadrinhos, 5/6. Agora, nós vamos escrever as frações dos cartões de Pedro em ordem crescente. Você lembra lá das frações? São essas que aparecem aqui nos cartões. Eu vou utilizar a mesma ideia para relacionar as frações com os quadrinhos, já que a gente tem frações positivas e frações negativas. Frações negativas representam quadrinhos que você deve, frações positivas representam quadrinhos que você tem. Veja, a fração 7/12. Consulte suas anotações aí, você vai ver, ela representa 14 quadrinhos. Agora a fração menos 2/3 é uma fração negativa. Consulte suas anotações. A fração 2/3 positiva representa 16 quadrinhos. Então, a negativa vai representar 16 quadrinhos que você deve, por isso o sinal é negativo. Próxima fração, 5/6. Essa fração nós vimos que representa 20 quadrinhos. Agora, menos 11/24. Dá uma olhada nas anotações aí. A fração positiva representa 11 quadrinhos. Então, a negativa representa uma dívida de 11 quadrinhos. Por isso, o sinal negativo na frente do 11. Finalmente, a gente tem a fração menos 1/3. Veja lá nas anotações de novo, a fração 1/3 positiva representa 8 quadrinhos, então a negativa vai representar uma dívida de 8 quadrinhos. A ideia vai ser a mesma, tá bom? Quanto mais negativa a quantidade de quadrinhos, menor é a fração. E quanto mais positiva, quanto maior for a quantidade, maior é a fração, quantidade de quadrinhos que eu estou falando. A menor fração, então, vai ser menos 2/3. Na sequência, a gente vai ter menos 11/24, em seguida nós vamos ter menos 1/3. Agora as frações positivas. Nós vamos ter primeiro 7/12 e, para terminar, a maior de todas, 5/6. Agora nós vamos de novo colocar as frações na reta numérica, só que agora a gente vai colocar as frações que estavam nos cartões de Pedro. São essas frações que aparecem aqui nos retângulos, elas já estão ordenadas, eu não vou ser muito repetitivo porque a ideia é a mesma que eu já apliquei lá na atividade anterior. A gente vai associar os tracinhos da reta à quantidade de quadrinhos que cada fração representa. As frações negativas a gente vai contar os tracinhos conforme a quantidade de quadrinhos no sentido negativo saindo do zero. E as frações positivas a gente vai contar os tracinhos conforme a quantidade de quadrinhos no sentido positivo também saindo do zero. Primeira fração aí, no primeiro retângulo, menos 2/3. Ela representa 16 quadrinhos lá na parte negativa. Então vamos contar 16 tracinhos nesse sentido. Vamos lá, ó, começando aqui do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, no 16º tracinho aqui no sentido negativo, vamos colocar a fração menos 2/3. A próxima fração agora é menos 11/24, está no segundo retângulo. Nós vamos contar 11 tracinhos no sentido negativo. Ou então a gente pode contar de trás para frente. A gente já sabe que aqui é o tracinho 16. Então vamos contar no outro sentido agora. 16, 15, 14, 13, 12, 11. Então aqui nesse tracinho vai estar a fração menos 11/24. A próxima fração é menos 1/3. Aí a gente tem que contar 8 tracinhos no sentido negativo.
Mas como a gente já sabe que aqui é o tracinho de número 11, a gente pode continuar contando no outro sentido, e aí nós vamos ter 11, 10, 9, 8. Então aqui ó, no 8, nós vamos colocar no tracinho de número 8 no sentido negativo, a gente coloca a fração menos 1/3. Agora a fração 7/12, nós vamos contar 14 marquinhos no sentido positivo. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Acho que é aqui mesmo. Então, aqui nesse tracinho está a fração 7/12. Agora a fração 5/6. Ela representa 20 quadrinhos, então a gente teria que contar 20 tracinhos partindo aqui do zero. Mas como a gente já sabe que 7/12 está no tracinho de número 14, a gente pode começar a contar a partir daqui. Então, ó, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, aqui nesse tracinho vem a fração 5/6. Número 3. Ajude a Alice a resolver a atividade da escola. Letra A. 20 dias representa qual fração do mês e do ano? Existem meses que têm 30 dias, outros têm 31 dias, e fevereiro pode ter 29 ou 28 dias, né, dependendo do ano. Então, as frações possíveis são 20 30avos, 20 31avos, 20 29avos ou 20 28avos do mês. Em relação ao ano, o ano pode ter 365 dias e também tem um ano bissexto que tem 366 dias. Então, as frações possíveis são 20 365avos ou 20 366avos do ano. Letra B. 4 dias representa qual fração da semana e do mês e do ano? Bom, da semana, 4/7, bem tranquilo. Do mês vai depender da quantidade de dias que o mês tem, né? Pode ser 4 30avos, 4 31avos, 4 29avos ou 4 28avos. E do ano pode ser 4 365avos ou 4 366avos. Para as próximas atividades, eu vou utilizar uma forma de ler frações que é mais simples, tá? Em vez de ficar, por exemplo, nesse caso aqui, falando 20 28avos, eu vou falar 20 sobre 28, tá? É uma maneira correta também da gente se referir às frações, tudo bem? É só para ficar mais simples aqui na hora de falar. Letra C. 2 horas representa qual fração do dia e da semana, e do mês, e do ano? Olha, a gente vai precisar pensar, ao longo aqui dessa atividade, quantas horas tem o dia, a semana, os meses e também os anos. Um dia possui 24 horas, então 2 horas são 2 sobre 24 do dia. Uma semana possui 168 horas, então a fração é 2 sobre 168. Um mês de 30 dias possui 720 horas, então a fração é 2 sobre 720 do mês. Um mês de 31 dias possui 744 horas, então a fração é 2 sobre 744. Um mês de 28 dias possui 672 horas, então a fração é 2 sobre 672. Um mês de 29 dias possui 696 horas, então a fração vai ser 2 sobre 696. E os anos? Um ano de 365 dias possui 8.760 horas, então a fração vai ser 2 sobre 8.760. Já um ano de 366 dias possui 8.784 horas, então a fração vai ser 2 sobre 8.784. Depois você confere as continhas que eu deixei indicadas, tá bom? Número 4. Ajude Pedro a resolver a atividade da escola. Se 100% é o todo, ou seja, é o inteiro, qual é a fração que representa? Letra A, 5%. A porcentagem é uma fração em que o denominador é 100 e o numerador é o número que acompanha aí a porcentagem. Então, 5% é 5 sobre 100. Só que essa é uma fração que dá para a gente simplificar. A gente pode dividir o numerador e o denominador por 5. Fazendo isso, a gente encontra 1 sobre 20. Então, 5% pode ser escrito na forma de fração como 5 sobre 100 ou 1 sobre 20. As duas frações estão corretas. Letra B. 30%. Pode ser 30 sobre 100. Mas se a gente dividir o numerador e o denominador por 10, a fração vai ser 3 sobre 10. Aí as duas frações estão corretas, tá? 30 sobre 100 ou 3 sobre 10. As duas representam 30%. Letra C agora. 0,5%. Primeiro, a gente pode escrever 0,5 sobre 100. A gente começa daí. Só que 0,5 sobre 100 não é fração.
Porque para ser fração, o numerador tem que ser inteiro e o denominador também tem que ser inteiro. Só que 0,5, o numerador, não é um número inteiro, é um número decimal. Por isso eu precisei multiplicar o numerador e o denominador por 2. Aí quando eu multipliquei 0,5 por 2, deu 1, né? Então a fração ficou 1 sobre 200. Então nesse caso, só vale 1 sobre 200, tá bom? Essa é a fração que representa 0,5%. Letra D, 17%. Essa aí é bem tranquila, 17 sobre 100 e pronto. Letra E, 1,35%. A gente começa escrevendo 1,35 sobre 100, só que isso não é uma fração, porque 1,35, o numerador, é um número decimal. Então eu multipliquei por 100, tanto o numerador como o denominador, e aí a gente chegou à fração 135 sobre 10.000. Essa aí é uma fração que representa 1,35% tranquilo, mas dá para a gente dividir o numerador e o denominador por 5. Aí a gente obtém a fração 27 sobre 2.000, que também representa 1,35%. Então essas duas últimas frações, 135 sobre 10.000 e 27 sobre 2.000, representam a porcentagem 1,35%. Número 5. Leia com atenção e faça o que Mariana pede. Agora é sua vez. Elabore situações-problema que envolvam comparação e ordenação de frações positivas e negativas. Eu vou adaptar aqui duas atividades que foram realizadas neste vídeo e vou transformar em uma só, tá bom? Olha só, a atividade vai ser essa aqui, o desafio. Escreva em ordem decrescente, tá? Ou seja, da maior para menor, as seguintes frações. São todas essas frações aí. E aí, quem vai topar o desafio? A primeira pessoa que fizer tudo direitinho e colocar nos comentários, no próximo vídeo do 7º ano, eu mostro o comentário dessa pessoa. Basta escrever as frações em ordem decrescente. Aí você escreve as frações na horizontal mesmo, tá bom? Basta separar o numerador e o denominador com uma barrinha. E não esqueça de colocar o sinal nas frações negativas. Bom, por falar em desafio, na semana passada eu propus esse desafio que está na tela. Está lembrado? Eu falei que quem desse a primeira resposta correta eu ia publicar o comentário. Foi isso que eu disse? Pois é. O vídeo teve mais de 100 comentários e teve dezenas de pessoas que responderam ao problema. Umas responderam corretamente, outras erraram. Houve inclusive algumas respostas muito bem completas, muito bem escritas. Aí eu tomei uma decisão. Eu vou colocar agora vários comentários para vocês verem, mas eu vou destacar o primeiro que tem a resposta correta, tá bom? Todos os outros também estão com respostas corretas. Infelizmente, não houve espaço para colocar mais comentários, mas eu vou postar aí mais de 10 que responderam corretamente e foram ali os primeiros, tá? Eu estou cumprindo bem mais do que eu disse que ia fazer. Nem precisava disso, mas eu vou fazer assim. Então, esses aqui foram os primeiros comentários. Esse que está destacado de uma outra cor foi o primeiro comentário com as respostas corretas. Então, a resposta da letra A, R$ 540, a resposta da letra B, R$ 80 e a resposta da letra C, R$ 280. E aí, veja só, várias pessoas comentaram colocando as respostas, algumas descreveram como os cálculos foram feitos, mas todas essas pessoas estão de parabéns, e as outras pessoas que também responderam de forma correta, mas o comentário não está aqui, parabéns também, e parabéns a você que tentou, mas não conseguiu acertar, não tem problema. Agora que você tem acesso às respostas corretas, você pode conferir os seus cálculos e tentar descobrir ali o que você errou. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais, se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!